Acho que agora já começou. Boa noite a todos. Como eu falei no começo da aula, a aula de hoje é sobre renda extra, diferentes maneiras, diferentes opções, diferentes ferramentas para fazer renda extra e aumentar sua receita mensal, a quantidade de dinheiro que entra mês a mês na sua vida. Essa aula ela vai ficar gravada e ela fica uma semana, mais ou menos, entre 1 e 2 semanas no YouTube. Então, quem quiser assistir depois ou quem quiser mandar essa aula para algum amigo, não tem nenhum problema. Após esse prazo, a aula fica disponível na plataforma dos meus alunos, na plataforma da comunidade da Poupadora Inteligente, que é uma plataforma onde está meu curso. E aí, todas as aulas que eu dou, elas ficam lá disponíveis para todos os meus alunos. Então, agora vamos começar. Vou compartilhar a tela. Deixa eu já abrir a apresentação aqui. Está tudo aberto. Bem, aí, vocês estão vendo? Bruno, você pode abrir seu microfone e me avisar? Ah, eu tô vendo sua carinha aqui, vi que você me respondeu. Beleza. Pessoal, agora eu vou fechar essa janela daqui, porque senão a janela fica tapando, né, a apresentação. Quem quiser falar alguma coisa, quem tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone e me perguntar, não tem problema. Ou pode mandar essa dúvida no chat e no final da aula eu vou ver. Tem um chatzinho que vocês podem mandar todas as dúvidas. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu peço para, por favor, manter o microfone fechado. Que aí, se vocês estiverem falando no fundo ou televisão ligada, eu me perco um pouco. Então, sempre deixar o microfone fechado, mas se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Vamos falar, então, sobre ideias práticas para aumentar a sua renda, poupar mais e acelerar as suas metas. O objetivo aqui é exatamente esse. Fazer renda extra para poder poupar mais e acelerar as suas metas, independente de qual é a sua meta. Tem gente aqui que é meu aluno, tem gente aqui que participa de todas as aulas gratuitas que eu dou, mas tem gente nova que eu nunca vi na vida. Vocês geralmente recebem, né, veem anúncios meus no Instagram. Eu faço bastante anúncio dessa aula, então provavelmente vocês viram algum desses anúncios, se inscreveram e estão aqui. Quem não me conhece, eu sou a Mariana Sá, mas todo mundo me chama de Mari, então vocês também podem me chamar de Mari. Eu sou fundadora da Poupadora Inteligente, que é uma empresa de educação financeira, uma empresa onde eu dou mentorias, cursos, palestras sobre educação financeira. E também a Poupadora Inteligente tem um canal no YouTube e um canal no Instagram. Quem ainda não me segue, pode ir lá me seguir no Instagram. Eu subo conteúdo todos os dias sobre finanças e investimentos. E no YouTube eu subo vídeo uma vez por semana, também sobre metas, finanças e investimentos. Além disso, eu sou fundadora de FinClick. FinClick é um aplicativo onde você pode anotar seus gastos, definir metas, ver como você está gastando seu dinheiro, quanto você ganha, quanto vai embora, em qual categoria. É um aplicativo que ajuda muito a manter o controle financeiro. Eu sou economista, sou educadora financeira e mestra em inovação. Esses são meus 3 grandes títulos. Eu me formei na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, em Niterói. Eu sou do Rio de Janeiro. Porém, eu vivo em Santiago, no Chile, desde 2018. Então, tem muitos anos que eu me mudei. Eu vou sempre para o Brasil, mas a minha casa é no Chile. Eu já fui mentora de mais de 600 pessoas. Ajudo essas pessoas a construir liberdade financeira, como poupar todos os meses para alcançar as próprias metas, mas principalmente olhando para o futuro, olhando para a liberdade financeira. Essa é a minha grande paixão, que todo mundo consiga se aposentar, entre aspas, que a palavra aposentadoria já remete a uma pessoa bem mais velha lá na frente, mas eu gosto de pensar nisso como liberdade financeira mesmo, o minuto que você tem dinheiro suficiente para viver a sua vida. Vamos lá. Por que falar de renda extra? Por que renda extra é tão importante? Quando a gente quer melhorar a nossa vida financeira, geralmente a gente pensa em onde eu posso gastar menos. E isso é muito importante. Essa pergunta é incrível. Posso gastar menos com Uber, posso gastar menos com delivery, posso gastar menos com assinaturas, posso gastar menos com roupa, tudo bem. Mas existe uma pergunta que gera um impacto ainda maior, que é como eu posso ganhar mais? E eu ensino muito os meus alunos em 2 pontos. Um é estar sempre preocupado em crescer profissionalmente, em fazer curso, em fazer uma pós, em fazer um mestrado,
em assistir palestras, em comprar livros, que essa pessoa consiga crescer na profissão, trabalhar bem também, ser proativo, que isso é melhor ainda, né? Melhor que cursos e qualquer outra coisa. Quando você trabalha muito bem e é muito responsável no seu trabalho, você acaba crescendo também. Mas eu sempre foco nessa parte de ganhar mais através das suas qualificações ou ganhar mais através de renda extra com algo que não está ali, não é sua profissão oficialmente, mas que você faz uma renda extra. A gente tem que sair um pouco da mentalidade de escassez do poupar, poupar, poupar e da onde eu corto, para também entrar na mentalidade de abundância do como eu faço para ganhar mais, como eu faço para ter uma renda um pouco maior. Eu sou muito amante da renda extra, como eu falei para vocês. E antes eu sempre fiz, né? Desde muito pequena, comecei a fazer renda extra muito, muito, muito pequena. Mas eu sempre tive a mentalidade do trabalho oficial, né? Ah, esse é meu trabalho, esse é o quanto eu ganho, apesar de fazer renda extra. Mas depois que eu comecei a empreender, eu me dei conta de que nenhum trabalho precisa ser o oficial de verdade. Dá para você ter várias fontes de renda e ganhar vários dinheiros com todas essas fontes de renda também. E isso, no final das contas, é o que faz uma pessoa ser milionária de verdade. O Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, ele sempre fala que a melhor maneira de ser pobre é depender de uma única fonte de renda. Então, se vocês estão aqui e querem ser ricos um dia, muito importante entender que faz sentido ter mais de uma fonte de renda. Bem, cortar gastos, como eu falei, né? Faz muito sentido, ajuda bastante, e o caminho principal, né, é rever as assinaturas. Eu tenho um aluno, né, que assinava tudo, Disney, HBO, YouTube, Netflix, com que tempo, né, essa pessoa consegue ver tanta programação? É difícil, né, complicado. Enfim, rever assinatura, diminuir delivery, negociar algumas contas. Ah, vou cortar a TV porque agora eu já tenho Netflix, vou reduzir a conta, tentar reduzir a conta de luz usando menos eletrodomésticos, enfim. E gastar menos com lazer. Tudo isso aqui dá para você fazer. Dá para você cortar em qualquer um desses lugares. Mas tem um ponto que não dá para continuar cortando sem afetar a qualidade de vida. E por isso que eu falei, não adianta ficar só com a cabeça do cortar, 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 reduzir, 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 porque chega um minuto que você já não vai ter mais qualidade de vida, não tem mais de onde cortar. E é aí, né, que entra a renda extra. Imagina que essa pessoa, né, a Fernanda, essa é a nossa usuária, ela ganha 5 mil por mês. E ela consegue poupar todo mês R$ 500, que é uma taxa de poupança de 10%. Ela poupa 10% do que ela ganha. Excelente. Agora imagina que a Fernanda, essa mesma pessoa, faz renda extra, consegue R$ 1.000 extra por mês. Ela sai, né, do aporte de R$ 500 para um aporte de 1.500. E ela não precisou cortar R$ 1.000 do orçamento. Ela aumentou a capacidade de poupar através da renda extra. Então, no longo prazo, qual é a diferença? Investindo a uma média de 10% ao ano, aqui, se ela poupa R$ 500 por mês ao longo de 10 anos, ela vai ter R$ 100 mil lá na frente. Agora, se ela poupa R$ 1.500 por mês ao longo desses mesmos 10 anos, com a mesma taxa de juros, ela teria 300 mil. Ou seja, R$ 200 mil de diferença por conta desse valor a mais que ela poupou, por conta desses R$ 1.000 a mais que ela poupou. Então, quem aqui, se você já consegue poupar, se com o seu trabalho você já está conseguindo, imagina colocar um pouco a mais, poupar um pouco a mais. A diferença é muito grande lá na frente. Ela é enorme. Outro ponto importante é que a renda extra, ela precisa ter um destino, ela precisa ter um nome. As pessoas, é muito comum, né, as pessoas que começam a ganhar mais e simplesmente aumentam os gastos. Então, o aumento de salário, ele vem associado, na grande maioria dos casos, com um aumento de qualidade de vida, com um aumento de padrão de vida, mais do que de qualidade, né? Mas se, a partir do momento que você tem um nome, tem um destino, fica tudo mais fácil. O nome, o destino, é basicamente ter uma meta clara, definida, que aí você vai saber onde você vai gastar o seu dinheiro.
Se você fizer, por exemplo, R$ 800 extra no mês, decida antes para onde vai esse dinheiro. Ele vai para uma viagem? Ele vai para a entrada de um imóvel? Ele vai para uma reserva de emergência? Para uma capacitação, um MBA, um mestrado? Vai, sei lá, para começar a investir para sua liberdade financeira? Vai para quitar uma dívida? Defina, tenha um nome. Eu sempre fiz renda extra por alguma razão. Então, quando eu era mais nova, né, a minha irmã, ela mora nos Estados Unidos, ela é 10 anos mais velha que eu, 9 anos mais velha, ela mora nos Estados Unidos desde quando ela tinha 22. Então, mais ou menos ali, quando eu tinha 14 anos, a gente se mudou de casa, e nessa época meus pais não tinham quase nada de dinheiro, meu pai tinha perdido a empresa, né, que ele tinha, enfim. A gente estava bem, bem quebrado de grana e a gente se mudou para casa que ele tinha passado a vida toda construindo e a gente nunca tinha morado nela oficialmente, ela não estava terminada. E eu tinha o meu quarto bonitinho, mas eu queria, na época tava na moda aquelas bancadas de fórmica colorida, com as estantes e tudo mais, e eu queria muito uma bancada dessa. E tinha sobrado madeira da empresa que meu pai tinha e tudo mais, e tem um tio, né, que ele faz móvel, enfim. E na época minha irmã, ela trouxe dos Estados Unidos para mim um estojo com 100 canetas. Era um estojo que você abria, ele virava um círculo, assim, quando você fechava, ele era uma meia-lua, e ele tinha 100 canetas de todas as cores. E eu sempre gostei muito de papelaria, enfim. E eu decidi, nessa época, eu tinha 13, 14 anos, vender todas essas canetas para comprar o material para fazer o meu quarto, o meu móvel, né, principal. E esse foi o meu objetivo. Eu peguei todas essas canetas, vendi para fazer o meu móvel. E ao longo da vida, eu fui tendo, né, às vezes dívida, às vezes ajudar meus pais com alguma coisa, e eu fui sempre fazendo renda extra nesse sentido, para cumprir com os objetivos, com as metas que eu tinha. Bem, como eu comentei com vocês, né, que ao longo da vida eu sempre fiz renda extra de diferentes formas. Algumas vezes eu usava meu conhecimento, algumas vezes eu usava meu tempo, outras, né, precisava de muita disposição para eu conseguir fazer, mas eu fui ali fazendo. Sempre que tinha alguém disposto a pagar por algo, eu fui fazendo. Então, vamos aos exemplos. Por exemplo, dando aula, que é o que eu estou fazendo aqui agora, né? Desde pequena, eu comecei a dar aula. Eu tinha mais ou menos por aí 16, 17 anos, que eu dava aula para crianças de quarta, quinta, sexta série. Depois eu dei aula de História e Geografia num pré-vestibular, para quem ia fazer específica de História e Geografia e precisava saber muito de História e Geografia. Então, isso eu comecei ali um pouco antes da faculdade. Eu tinha um conhecimento que podia ser útil e virou a renda. Então, vocês têm alguma coisa que vocês, né, saibam ensinar e que alguém gostaria de aprender? Dar aula é um ótimo exemplo. Ainda mais hoje em dia, que as pessoas já estão mais acostumadas com a internet. Eu ia de casa em casa, na casa de cada aluno meu para dar aula. Essa de História e Geografia eu ia no pré-vestibular. Mas hoje em dia, eu estou aqui em Santiago, no Chile. Cada um de vocês está em um lugar diferente do Brasil e a gente está conseguindo assistir. Então, hoje, com a tecnologia, dar aula é muito mais fácil. Eu vendi sanduíche também na Praia de Ipanema. Essa meta daqui, né, eu dava aula para pagar minhas outras aulas. Era na época que eu estava fazendo também pré-vestibular. Então, eu dava aula para pagar minha aula de redação, para pagar meu curso específico de matemática, para pagar as próprias inscrições para o vestibular. Eu estava muito focada em dar aula para conseguir passar no vestibular. Já aqui, quando eu comecei a vender sanduíche na Praia de Ipanema, eu vendi durante 2 meses. Nessa época, eu já era economista, eu estava trabalhando. Foi meu primeiro trabalho, eu era analista numa empresa, eu não ganhava muito. E os meus pais, né, eles têm uma casa de praia que ela ficou fechada durante muitos anos, porque, como eu comentei, a gente perdeu dinheiro, meu pai perdeu tudo, né, e a gente não conseguia reformar a casa, e ela estava muito velha, fechada e tudo mais. E beleza, nesse meio caminho, a mãe de uma grande amiga minha falou: Mari, eu posso te emprestar uma parte do dinheiro para vocês reformarem a casa e conseguir alugar, mas eu não consigo te emprestar tudo.
E nisso eu decidi, tive a brilhante ideia de vender sanduíche. Eu saía do trabalho na quinta e comprava todas as coisas. Na sexta eu saía do trabalho e fazia todos os sanduíches. E no sábado e no domingo eu vendia na praia. E eu consegui ganhar em torno de R$ 4.000, 2.000 cada mês. 2.000 no primeiro, 2.000 no segundo, vendendo sanduíche. Então, bastante dinheiro. Imagina ganhar R$ 2.000 extras. Na época, eu ganhava em torno disso no meu salário, no meu salário. Meu salário era em torno de 2.000 e pouquinho, e eu ganhava o mesmo salário vendendo sanduíche na praia. Eu peguei esse dinheiro, a gente conseguiu reformar a casa, e a casa está alugada até hoje, sendo uma renda extra para minha mãe. Então, eu fiz isso. Quem mora em cidade de praia, eu sempre falo quando eu estou no Rio de Janeiro, cara, no Rio de Janeiro passa fome quem quer, entre aspas. É muito fácil vender coisa na praia. As pessoas estão ali dispostas a consumir, seja um sanduíche, seja uma sobremesa. Cara, água, cerveja, refrigerante, comprar água e botar no isopor e vender, enfim. Dá para ganhar um dinheirinho. Não precisa de currículo, não precisa de grande estrutura, não precisa de nada. É ir vender. Dá para vender em parque, enfim. Ver se na sua cidade tem um lugar. Mas a praia, para mim, é o melhor lugar para vender, porque as pessoas já vão dispostas a comprar. Festas, eventos, bares e restaurantes. Eu trabalhei muito tempo num bar na Lapa. Eu trabalhava às quintas-feiras e também trabalhava aos sábados. Eu tenho uma tia que tem, né, um pequeno buffet, principalmente para festa infantil, então eu trabalhava como garçonete nessas festas. E isso sábado, domingo, final de semana, de noite, também foi me ajudando a fazer renda. Nessa época das festas, eu trabalhava porque eu estava endividada. Então, com o meu salário, eu não conseguia pagar todas as contas. Aí eu comecei a fazer restaurante, bares, eventos, festas, e todo esse dinheiro foi para quitar o meu cartão que eu estava devendo. Então, aqui também, para quem já tem um emprego, dá para trabalhar final de semana e de noite. A mesma coisa na praia. Dá para trabalhar final de semana e de noite. Mari, mas eu não vou descansar final de semana? Cara, às vezes não, né? Esse daqui eu fiquei 2 meses sem descansar porque eu queria ajudar meus pais a consertar a casa. Aqui eu fiquei quase 1 ano trabalhando todo sábado e quinta-feira porque eu queria sair das minhas dívidas. Eu estava endividada e precisava. E aqui não pagava tanto. Eu lembro que na época eu ganhava em torno de R$ 80, R$ 100 cada vez que eu ia. Nesse caso, me dava, sei lá, 1.000 e pouquinho por mês. Eu tinha uma dívida alta. E eu fui trabalhando quase 1 ano todo. E depois vieram outros tipos de projeto, né? Com o tempo, eu comecei a ganhar dinheiro organizando e executando projetos. Por exemplo, esse ano eu troquei o elevador de um prédio. O tio do meu namorado era dono do prédio quase todo e ele queria reformar alguns apartamentos para colocar no Airbnb, mas o elevador do prédio estava horrível, super velho, quase nunca funcionava. Então eu fiz o projeto. Analisei mais de 20 empresas. Dessas 20 empresas, escolhi 5 empresas. Essas 5 empresas foram visitar o local. Fiz ali uma curadoria, escolhemos a empresa, fizemos todo o processo. Eu fui responsável por trocar esse elevador e ganhei dinheiro. A reforma desses mesmos apartamentos, contratamos uma empresa de construção e uma arquiteta. Todo passo a passo fui eu que geri. E agora esses imóveis estão no Airbnb e eu também estou cuidando da parte administrativa, fazendo renda extra através disso. Então, existem 1.000 formas. E aqui eu não coloquei roupa, porque quem é do Rio de Janeiro conhece a cidade de Petrópolis. Petrópolis é uma cidade importante no Brasil inteiro, né? Porque o nosso imperador morou lá. Mas Petrópolis é um polo de roupa, de têxtil, né? Então, uma vez por mês eu ia com meus pais a Petrópolis, a gente comprava roupa e vendia essa roupa. Gente, eu já fiz renda extra de tudo que vocês possam imaginar, mas aqui eu trouxe os principais formatos onde eu trabalhei. Por onde começar? Talvez você esteja pensando, mas eu não sei o que eu poderia fazer. Comece olhando para 4 coisas. O que você sabe? Seu conhecimento. Sou boa em inglês, sou boa em espanhol. Mari, sou muito boa em matemática, sou boa em física. Sou maravilhosa fazendo doces. Sou muito boa pintando o cabelo, fazendo unha, não sei. Qual habilidade você tem? A mesma coisa, né? Aí já entra nas habilidades. Qual recurso? Poxa, tenho um quarto sobrando, posso alugar. Tenho carro, posso fazer Uber nas horas extras. Qual problema você consegue resolver?
Sou excelente encanador. Sou muito boa tirando foto. Não sei. Tem tudo aqui. Pensar nessas 4 perguntas. Às vezes você tem conhecimento, às vezes você tem habilidade, às vezes você tem um recurso, que é um carro, uma câmera fotográfica ou um quarto sobrando. Às vezes você consegue resolver um problema muito específico. Então, responda essas perguntas que vai ficando mais fácil. O que você sabe no final das contas, né? Reforço escolar, idioma, um Excel, matemática, música, preparação para entrevista, a galera que é do recursos humanos, organização financeira, que é o meu caso, ferramentas de trabalho, aulas de software, preparação de prova, treinamento profissional, um montão. Você não precisa saber tudo, que você precisa, na verdade, saber mais do que a pessoa que está pagando por aquilo, que era um pouco do que eu fazia. Eu tinha, sei lá, 16 anos, eu dava aula para crianças de 10, de 11, de 12. Eu sabia mais do que aquela pessoa. Então, você não precisa ser uma gênia, você precisa apenas saber mais do que a pessoa que está te pagando para aquilo. O que você tem? Esse é outro ponto. Nem sempre você precisa vender o seu tempo. Às vezes você pode gerar renda com algo que você possui. Vender carro, né? Tem gente, né? Tive vários alunos que têm 2 carros, um mais velho, um mais novo, o carro da mulher, o carro do marido. Às vezes você numa situação que não tem sentido ter 2 carros. Vende um quarto ou um imóvel, que foi o ponto da nossa casa de praia que está lá alugada, bonitinha, para dar renda para minha mãe. Já tive aluna também que morava num apartamento de 2 quartos e nunca pensou em alugar o outro quarto. Depois que fez a mentoria comigo, poxa, Mari, na verdade, faz sentido. 1.500 a mais que entra, eu posso pegar esse dinheiro e reinvestir. Então, pensa, né? Se você tem um quarto sobrando, por que não alugar no Airbnb ou viver com outra pessoa? Tive uma outra aluna que ela morava numa casa grande e ela decidiu transformar a casa dela no Airbnb também. Então, foi alugando. Ela tinha 4 quartos, ela só morava em um, alugou os outros 3 quartos por Airbnb. Vender bicicleta, vender equipamento, vender roupa. Aqui existem, né, alguns sites como um aplicativo chamado Enjoy, que você pode se cadastrar e botar lá suas roupas para vender ou vender em brechó. Ferramentas, vaga de garagem, isso aqui também. Quantos alunos... eu não tenho carro, mas eu deixo para uma visita. Não, porque meu pai às vezes vem me visitar. Cara, isso aqui são 300, 400 reais por mês. E equipamentos audiovisual. Então, antes de comprar algo para começar, olhe os recursos que você já tem, que às vezes você consegue, através disso também, fazer as suas vendas. Aqui entramos na parte de renda extra digital. Hoje existem várias atividades que podem ser feitas de casa. Então, assim, você nem precisa sair. Assistente virtual, gestão de redes sociais, edição de vídeo. A pessoa que edita o meu vídeo eu nunca vi na minha vida, pessoalmente. Eu mando os vídeos para ela e ela edita, ela faz e ganha uma graninha muito boa. Design, redação e revisão. Hoje em dia, com as ferramentas, né, de inteligência artificial, tudo isso fica muito mais fácil. Tradução, essa foi outra renda extra que eu fiz. Quando eu cheguei no Chile, um amigo do meu namorado, ele tem uma empresa de marketing e ele pega muitas campanhas do Brasil para replicar aqui no Chile. E as campanhas chegavam em português. Ele me passava todo esse texto para traduzir para o espanhol e ganhava um dinheirinho aí. Planilhas e apresentações, também já ganhei dinheiro fazendo apresentação, eu gosto bastante, tenho um pouco de facilidade. Cadastro de produtos em e-commerce, atendimento online, organização de e-mails e agenda, pesquisas e levantamentos de informação, aulas particulares online, que foi o que eu falei agora há pouco. Tudo isso aqui dá para fazer em tempo livre, dá para fazer sem ter que sair de casa. A inteligência artificial abriu muitas possibilidades. Então, você não precisa ter uma profissão, porque você pode usar uma ferramenta que te permite entregar um serviço. Exemplo, apresentações com IA. Você consegue criar apresentações profissionais com piscar de dedos. Eu acabo não usando isso, eu faço a minha apresentação uma lâmina por lâmina. Eu gosto muito de criar a apresentação de acordo com a minha cabeça, como, né, eu quero contar a história, como eu quero desenvolver o assunto. Vídeo com IA, você consegue editar, legendar, transformar vídeos longos em vídeos curtos, dá para fazer um montão
montão de coisa com isso hoje em dia. Marketing com IA, criar calendário de conteúdo, pesquisas, materiais. Administrativo com IA, organizar documento, relatórios, planilhas. Hoje em dia, com o Claude, que é uma das inteligências artificiais, você consegue fazer 1000 coisas com um clique. Eu quero ajustar todas essas pastas, eu quero que todas as fotos com mais de tantos gigas, megabytes sejam eliminadas, eu quero isso, e vai fazendo ali, ajustando. Então, são ótimas possibilidades de fazer renda extra com as ferramentas. Antes, né, fazer uma apresentação você demorava horas. Hoje em dia, com inteligência artificial, você consegue fazer muito rápido. Editar vídeo mesmo, alguns vídeos mais curtinhos, tipos de Reels, eu mesmo edito e eu boto a legenda com inteligência artificial. Aperto um botãozinho e ele coloca a legenda. Imagina, dá para ganhar dinheiro com isso. Tem gente que não quer fazer, que não quer perder esse tempo. Bem, você também pode vender um projeto. E essa é uma possibilidade que pouca gente considera, que foi mais ou menos o que eu fiz com esse projeto do elevador. Gente, eu não sei trocar elevador, eu não sei, não entendia quase nada, mas eu fui fazendo, assim, eu sei de projeto, eu sei entender, né, pesquisar empresas de elevador no Google, olhar a nota dessas empresas, encontrar com as pessoas, entender se aquela empresa consegue fazer o serviço que eu quero. E, a partir daí, fazer o segmento desse trabalho. Então, você consegue fazer um projeto nesse sentido, tipo, organiza a sua mudança. Imagina que você tem um amigo, tem um caminhão e você consegue, né, fazer a mudança, embalar tudo, deixar tudo bonitinho e fazer fretes e mudanças no seu tempo livre. Administre o seu Airbnb, organiza a sua festa, né? Quantas pessoas precisam disso, de uma pessoa que faça tudo bonitinho para a festa dela? Monta sua planilha financeira, organize seus documentos, faça gestão da sua reforma, cria 20 vídeos para sua empresa. Dá para vender projetos também. Como eu disse, hoje em dia, com as ferramentas disponíveis, e a maioria dessas ferramentas ou são gratuitas ou são bem baratas, dá para fazer. E você pode contratar fornecedores, coordenar etapas, cobrar pela gestão do projeto, que é muito o que eu faço. Eu não faço o trabalho técnico em si, mas sim a gestão disso tudo. Onde encontrar esses clientes? Hoje em dia também tem muitas plataformas, né, no mercado. Plataforma para quem é freelancer, para quem é design, para quem é desenvolvedor, para quem trabalha, né, quem é UX UI, tem o Workana. Gente, é uma plataforma que você vai lá, coloca seu currículo, tem um monte de trabalho disponível, você pode aplicar para essas vagas, mandar um orçamento. Workana, 99 Freela, Upwork, Fiverr, são plataformas para quem trabalha no digital, quem faz apresentação, quem é desenvolvedor, quem é designer, quem é UX, tem lá vários trabalhos para isso. Plataformas para vender produtos, Mercado Livre, Enjoei, Shopee, cadastrar os produtos ali, bonitinho, você consegue vender os produtos que você quiser. Cuidar de pets. Tem uma plataforma, ela se chamava Dog Hero antes, mas agora ela se chama Serviços Pet Love, que você pode hospedar cachorros. Eu faço essa renda extra também. Até ontem eu estava com uma cachorrinha aqui em casa, que é a cachorra de uma amiga. Ela foi para a Europa ficar 20 dias e eu cuidei da cachorrinha dela. Ela geralmente deixa num hotel que cobra $20 o dia e eu cobrei $10. Cobrei a metade, porque ela é minha amiga, eu gosto da cachorrinha, é um amor, mas toma tempo. Ela desce 3 vezes por dia, cada vez são 30, 40 minutos de passeio, isso toma tempo. Então, obviamente, eu cobrei um preço justo de amiga, mas cobrei. E fiquei 20 dias com a cachorrinha, ganhei $200. Maravilhoso. Esse Pet Love, você pode ser hotel de cachorro, dar banho em cachorro, levar o cachorro para passear e ganhar dinheiro. Tem uma plataforma de aula também chamada Super Prof, que aí você se cadastra e pessoas te buscam para a aula específica que ela está precisando. Hospedagem, que é o Airbnb, se você tem um quarto, se você tem um imóvel, dá para alugar. E tem essa aqui de serviços, que se chama Get Ninja, que é para encanador, pedreiro, pintor, tem serviços também de cachorro, serviços de aula, é uma plataforma muito completa. E aqui você pode procurar seus clientes. Bem, o Get Ninja, por exemplo, para a gente fazer um zoom nela. Ela conecta clientes a profissionais
de mais de 500 serviços. Aulas, design e tecnologia, eventos, reformas, serviços domésticos, assistência técnica, serviços para pets, né? E aqui está o site, você entra e você pode ou encontrar um serviço ou cadastrar para você ser um prestador de serviço. Aqui está o Orkana e outras plataformas, como eu falei para vocês, né, que são essas daqui, 99 Freela, Upwork, Fiverr. Ela já tem mais trabalho ligado à área de tecnologia, né, TI, programação, design multimídia, tradução e conteúdo, marketing e vendas, suporte administrativo, finanças, engenharia. Também uma plataforma que você consegue entrar e procurar trabalhos que façam sentido para você. E também não dependa apenas dessas plataformas. Além dessas plataformas, elas ajudam a encontrar e tudo mais, mas os meus primeiros clientes, né, foram amigos, familiares, colegas de trabalho. Então, se você tem alguma coisa, né, se você tem algum produto, eu cuido de cachorro, ofereça no seu condomínio, no grupo de WhatsApp do condomínio, ofereça no seu trabalho, né, no seu bairro, pequenas empresas, e também através do LinkedIn e do Instagram. Meu Instagram, hoje em dia, eu tenho 33.400 seguidores, mas eu comecei com 0 seguidores, e através do Instagram, que vocês estão aqui assistindo minha aula, é através do Instagram que eu já tive mais de 600 alunos, já dei mentoria para todas essas pessoas. Então, não dependa de uma plataforma, se você também tem isso aqui. Condomínio, aqui é muito fácil ganhar dinheiro. Eu tenho um aluno que ele vende palha italiana no condomínio dele, e ele faz por mês em torno de R$500 extra vendendo palha italiana sem sair de casa. Ele sempre tem, as pessoas tocam o interfone e ele entrega. E R$500 faz a diferença. Qualquer dinheiro que você faça extra é mais dinheiro para você poupar e investir. E com o efeito dos juros compostos, isso no longo prazo muda o jogo. Bem, como escolher uma renda extra? Você pode escolher de diferentes formas. Quanto tempo eu tenho disponível? Eu tenho 2 horas por semana. Não, eu tenho todo sábado. Tenho todas as noites. Depois das 6 eu estou livre. Pode ser por aí. Você pensa o dia que você está livre, o período que você tem e se organiza para isso. Número 2, quanto eu quero ganhar? Eu quero ganhar 3.000. Não, eu quero ganhar 1.000. Não, eu quero ganhar 300. Quanto você precisa? E aí também fica mais fácil. Se você precisa ganhar 3.000, talvez trabalhando em bar e restaurante final de semana você não vai conseguir. Mas se você precisa ganhar 1.000, sim. Cara, quero ganhar R$300. Talvez levando brigadeiro para o trabalho toda sexta você consiga esses R$300. Então, você precisa entender quanto você quer. Quanto eu preciso investir para começar? Minha dica é, quanto menos, melhor. A primeira vez que eu fui vender sanduíche, eu levei 30 sanduíches para ver se ia rolar mesmo. Depois que eu vi que eu vendi isso rápido, eu levei 100 sanduíches. E aí eu comecei a vender 100. Mas sempre começa com um pouquinho, né? Eu quero montar uma papelaria online. Começa comprando caneta na China, nesses sites da China, e vê se funciona. Vai passito a passito, devagar. Existe demanda? Alguém realmente pagaria por isso? Né? Sempre eu vejo essas pessoas vendendo flores, né? Esses senhores vendendo flores na rua, eu penso, gente, será que alguém compra isso? Eu prefiro, quando eu vejo alguém vendendo brigadeiro, palha italiana, bolo de pote, com certeza, as pessoas compram. Mas as flores, eu sempre fico pensando assim, não numa floricultura e tal, mas esse senhor que vai vendendo rosa, eu nunca vi ninguém comprar. Mas provavelmente alguém compra, né? Se eles vendem. Mas é muito importante. Alguém pagaria por isso? Entender se isso tem demanda. E se você consegue repetir. Um cliente pode indicar outro cliente? Esse é um serviço recorrente? Respondendo essas 5 perguntas também, começa a ficar mais fácil para você estruturar. E por último, fazer a conta, né? Por hora. Você quer ganhar 1.500 de renda extra por mês e você consegue dedicar 20 horas, 1.500 dividido por 20, você precisa cobrar 75 a hora, né? E aí você consegue filtrar as suas possibilidades. Um trabalho que paga R$20 por hora, provavelmente não vai te levar até a meta, né? Então, é muito importante fazer esse cálculo do meta financeira mais tempo disponível igual a referência para você precificar o seu trabalho. Se eu tenho tanto tempo
E se eu quero chegar nessa meta, quantas horas eu preciso trabalhar? Quer dizer, quanto eu preciso cobrar para chegar nesse valor? Vai mais ou menos por aí. Um exercício para hoje, tá? Vocês vão sair dessa aula bonitinhos, pegar uma folha e escrever 3 coisas que você sabe fazer bem, 3 problemas que você consegue resolver, 3 pessoas que poderiam precisar disso. E agora, com essa combinação, você começa, né? Escolha a combinação dessas 3 coisas e vai que vai. E essa pode ser a sua primeira ideia de renda extra. Muito bom, crianças. Vamos para as dúvidas. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá, deixa eu parar de apresentar. Então, galera, abram os seus microfones e comecem as perguntas. Aproveitem que esse tempo é para vocês. Não precisa ficar com vergonha. Quem não quiser abrir o microfone, pode simplesmente mandar no chat. Já tem gente que mandou aqui. Então, vamos lá. A Tatiana Farias. Boa noite. Meu celular está com 10%. Vou colocar para carregar no final da aula. Abra a câmera. Tudo bem, Tatiana, não tem problema. Simone, consegui participar. Boa noite, Simone. Eu até te citei aqui, falando do Airbnb, né? Que você. Então, é uma aluna que mora numa casa grande e acabou transformando em Airbnb. Foi a Simone. Vocês verem que é verídico. Eu tenho oportunidade para brasileiros que moram fora, me chamem no WhatsApp. Aí o Fabiano tem uma oportunidade, quem estiver interessado. Oi, Mariana. Oi, Mari. Oi. Oi, tudo bom? Tá me ouvindo? Tô te Tudo ouvindo, bem. sim. Eu entrei, na verdade, eu me inscrevi para conhecer um pouquinho. E aí, deixa eu só entender. Eu peguei o finalzinho, agora eu estava trabalhando. Deixa eu só eu entender. Eu vim no parquinho da minha filha agora. Você mora fora e a maioria das pessoas que estão na live moram fora? Não, eu moro no Chile, mas a maioria das pessoas moram no Brasil mesmo. Ah, legal, legal. Me chama você no WhatsApp depois. Tem uma ideia de parceria para fazer contigo. Tá bom. Chamo sim, pode deixar. Tá bom? Bem Tá legal. bom. Deixa eu anotar aqui Tchau, já tchau. o seu Tá número. ótimo. Ótimo. Beleza, pessoal. Então, vamos lá. Quais são as dúvidas de vocês? Quais são os pontos que vocês gostariam de trabalhar e de fixar com a aula de hoje? Boa noite. Boa noite, Tainara, tudo bom? Tudo bem. Eu tenho um projeto que o foco desse projeto é ajudar pessoas que empreendem a deixar o ambiente que ela mora, a casa dela organizada, a mente também organizada e também o cuidado físico com o corpo, porque assim, às vezes quem empreende, ele fica muito focado em alcançar aquela meta. Ah, quero ganhar 2 milhões em 5 meses, 6 meses. E às vezes esquece de cuidar também do físico. Não adianta ter um equilíbrio na finança e um desequilíbrio na questão física mental, que é justamente necessário para que a gente possa alcançar o objetivo que a gente quer. Não adianta ter uma conta bancária cheia, rica, e sua saúde mental não ser rica também, e sua saúde física não ser rica. Então, o meu projeto, eu estou dando foco no presente momento, é esse projeto aí. É uma rotina de organização de ambiente específica para pessoas que empreendem, precisa deixar sua casa organizada, porque isso faz parte, né? A organização faz parte de uma pessoa que quer galgar um valor monetário alto, vai manter a sua casa organizada, a sua mente organizada e também o equilíbrio físico no seu corpo. Aí, dentro desse projeto, tem uma nutricionista, que ela faz todo um aparato de alimentação, o que comer, o que não comer, e deixar seu corpo equilibrado. Então, eu estou falando um pouquinho, assim, por alto, do que é o meu projeto, porque se tiver alguém que tiver interesse em adquirir esse projeto para si, é só me chamar após aula, nesse número que eu estou falando aqui, e nós vamos ter um bate-papo, uma call, para poder falar especificamente para você entender um pouquinho como é a sua rotina, e toda a rotina ela é feita especificamente dentro da realidade do cliente, da pessoa que vai adquirir essa rotina.
Se alguém que tiver interesse, pode me chamar no PV, que a gente tem um bate-papo sobre essa questão, tá bom? Entendi. Muito bom, Tainara. Parabéns pelo seu projeto também. Beleza, pessoal. Não sei se alguém tem alguma dúvida em relação ao ponto da aula de hoje, né? De outras maneiras de fazer extra, ou como eu comecei, ou relacionado a esse sentido. Oi, Bruno, pode falar. Eu tenho uma dúvida. Claro. Eu tenho essas 3 coisas o que eu sei fazer, eu já encontrei aqui, né? A minha dúvida é o seguinte, ó. São 3 coisas que não se ligam uma coisa com a outra. Por exemplo, eu tenho assim, ó. Eu sou designer, né? Designer freelance. Tem uma outra que é mexo com móveis e eu também sou músico, né? Aí eu tava pensando assim, pô, as 3 já encontrei. Acho que o melhor seria, no caso, começar com uma, escalonar ela e depois indo partindo para outra, né? Para não posicionar. Eu acabava fazendo um pouco de tudo, mas essa sou eu, né? Foi o que eu te falei. Imagina que eu dou aula, eu sou mentora de finanças e investimentos, eu tenho FinClick, estou trocando elevador, estou fazendo um monte de coisa. Então, assim, essa sou eu consigo ter mini focos em cada ponto. Mas, no seu caso, pode ir para um lado de escolher, vou dar aula de música, ou vou focar na parte, lembra que a gente tinha comentado, né, na parte do design, de fazer o LinkedIn, de buscar mais profissionais por aí. Tem várias maneiras de pensar. Talvez o que eu mais gosto de fazer é dar aula de música. Então, você vai por esse lado. Pô, eu não quero mais o que eu gosto, eu quero que dá mais dinheiro. Eu acho que hoje em dia o que me daria mais dinheiro é ser designer freelancer. E por aí vai. Então, é um pouco mais da sua personalidade. Pode ser focando em um, pode ser fazendo um pouco de cada um para ir ganhando mais rendas. Eu gosto mais desse, entendeu? E até para não ser. Eu sou geminiana, né? Então eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo para não me enjoar de uma só. Então, tira um pouco da rotina. Mas, cara, você é uma galinha dos ovos de ouro, porque as 3 coisas que você faz, né? Montar móveis, que todo mundo precisa, todo mundo está comprando móvel o tempo todo. O designer, que hoje em dia, site, influenciador, a tecnologia está aí e tudo está sendo vendido no digital. E o outro que é aula de música. Então, acho que esses 3 são bem importantes. Aqui, né, a Mariana falou comigo, já vou ler o da Mariana e o da Elaine. Antes de tudo, antes que vocês comecem a ir embora, eu vou deixar aqui o link da minha agenda. O que significa isso? Toda aula que eu dou um presente para quem fica até o final, que é 1 hora de mentoria gratuita comigo. Por exemplo, o Bruno, ele não é meu aluno, mas essa semana ele fez 1 hora de mentoria gratuita comigo. E foi muito bom, adorei conhecer ele. Super recomendo, que a minha cabeça é isso aqui, ó. Assim, ó. Foi maravilhoso, realmente. Por exemplo, o Antônio, ele também não é meu aluno, mas ele já fez 1 hora de mentoria comigo. A Crícia não é minha aluna, mas ela já fez 1 hora de mentoria comigo. Então, a mentoria é realmente para ajudar vocês no atual momento financeiro da vida de vocês, né? A Lady Lene fez a mentoria e depois foi minha aluna. A Simone não chegou pela mentoria, a Simone chegou por um conhecido, mas a Simone também é minha aluna. Enfim, qual é o objetivo? Vocês agendam 1 hora, essa 1 hora é individual, é personalizada, você e eu e você, e a gente vai tratar do ponto atual da sua vida financeira. Tem gente que chega aqui com dívida e precisa de ajuda para sair das dívidas, tem gente que não tem dívida, mas também não está organizado, tem gente que já tem dinheiro e que precisa aprender a investir. Então, se você estiver em algum desses lugares, Mari, preciso definir meta, Mari, preciso organizar minha vida financeira, preciso sair das dívidas, quero comprar uma casa, enfim. Agenda o seu horário e vai ser um prazer te atender. Aqui, deixa eu ler rapidinho, o da Mariana. Oi, Mari, boa noite. Eu tenho muitas ideias de renda extra, sei fazer doces maravilhosos, sabonetes, velas, e também tenho conhecimento dentro da minha área, que é administração. Eu queria poder vender, como, por exemplo, consultoria ou planilhas de precificação para pequenos negócios. Já pensei em fazer conteúdo para vender, mas tenho muita vergonha. Tem algumas dicas para conseguir vender? Produzir não é o problema, mas vender é um desafio para mim. Mari, vender é um desafio para todo mundo. É muito difícil vender. Imagina que para mim, também, que já tenho muitos seguidores, que faço conteúdo todo dia, é difícil, porque tem muito concorrente, enfim, tudo por aí. O que eu acho, no seu caso, como você quer vender para pequenos negócios, a sua venda é muito mais fácil.
o negócio tem um problema e precisa solucionar esse problema. E ele tem dinheiro, entre aspas, para isso. O meu negócio é vender para a pessoa. Vender para a pessoa é muito mais complicado. Nem sempre a pessoa está ali naquele, né? Eu faria uma conta no LinkedIn, que aí você não precisa aparecer, você precisa fazer conteúdo voltado aos pequenos negócios, a esses problemas que esses negócios têm, mostrando o problema e mostrando a solução. E no LinkedIn você não precisa aparecer tanto. E a partir daí, mandar mensagens para esses negócios, né? Eu pago o LinkedIn Sales. Então, no LinkedIn Sales, eu consigo fazer filtros e filtrar as empresas que eu quero. Eu boto lá, né? Empresas de 50 a 100 empregados, de 100 a 500. Eu quero falar com pessoas de recursos humanos, porque eu vendo minha solução para recursos humanos como um benefício para os funcionários, um benefício de saúde financeira, de educação financeira. Então, começa a prospectar gente por aí. O LinkedIn Sales pode ser uma ótima ferramenta para você. Bota, oi, sou Mariana, eu resolvo esse problema. A gente pode fazer uma reunião de 30 minutos para eu te ajudar? Para eu te mostrar a minha solução. E no LinkedIn e no Instagram também dá para atrair empresas, mas como o seu negócio é B2B, para business, para negócio, não é B2C, para customer como o meu, eu iria pelo LinkedIn e fazer conteúdo lá. E aí procurando empresa, mandando mensagem, baixando comprando base de dados de empresa para você também mandar e-mail, criar um e-mail marketing e mandar para essas pessoas. Eu acho que vai por aí. E no começo, falar com as pessoas que você conhece, com todos os seus amigos que têm empresa pequena, ou que trabalham numa empresa pequena, ou que trabalham numa empresa mediana, e vai tentando conseguir seus primeiros clientes, tá, Mari? Acho que por aí vai. E agora aqui, Maria Regina. Mari, gratidão pela aula. Gosto muito de cozinhar, porém tenho dúvidas no sentido de precipitar o que faço ou preparar o que faço? Eu não entendi. Maria Regina, Você tá aí ainda? Eu acho que é precificar. Precificar, é verdade, Bruno. Precificar. Então, cara, eu gosto muito de renda extra com comida, né? O que eu mais, de todas essas aí, que eu tenho mais orgulho foi o sanduíche que eu vendia na praia. Eu amava vender sanduíche porque eu amava fazer os sanduíches. Eu gosto muito de cozinhar. Precificar, primeiro, você tem que precificar quanto custa, né? Os insumos, quanto custou tudo isso? No meu caso, eu gastava R$300 para fazer 100 sanduíches. Isso significa que eu gastava R$3 por sanduíche. Mas a minha hora, né? R$300 era de pão, queijo, molho de tomate, frango, era disso. Mas a minha hora que eu gastava, né? Para fazer e para vender. E aí eu vendia por R$8. Então eu tinha um lucro de R$5 por sanduíche. Era isso. Você tem que ver quanto que custa comprar tudo e considerar luz, considerar gás, considerar tudo isso, né? Hoje em dia, o ChatGPT, eu não sei se você conhece, mas é uma inteligência artificial que você pode fazer perguntas e ele vai te ajudando. Então, vamos supor que você faz bolo. Você foi no mercado e gastou R$60 para fazer um bolo. E esse bolo dá 10 pedaços. Então, você sabe que já foi aí R$6 só de material. Só que você pode perguntar para o ChatGPT, quanto de gás eu uso para 1 hora, né? Vamos supor que o bolo ficou 1 hora no forno, para 1 hora de forno. E o ChatGPT, que é essa inteligência artificial, ele vai te devolver. Você usa mais ou menos tanto de gás. Tantos metros cúbicos, que isso, em real, é R$20. E aí, a inteligência artificial vai te ajudando a precificar, entendeu? O que eu te sugiro, marca uma reunião comigo, que eu te ensino a usar o ChatGPT, eu te ensino a criar tudo isso para você conseguir precificar as coisas, tá bom? E aí a gente consegue chegar lá do outro lado, mas vai que vai. Renda extra com comida é muito interessante. A Elaine falou que precisa disso tudo. Jamile falou obrigada. Aliás, colocar o preço no que faço. Perfeito. Acho que eu respondi todas as perguntas. Deixa eu interromper você só mais um pouquinho aqui. Claro, Fábio. Alguém já me mandou no particular aqui se era só para brasileiros que moram fora. Não, é para brasileiros no geral, tá? Quem quiser oportunidade de renda extra, a gente tem ali. Só me chamar. Tá bom, muito bom. Então, quem está precisando fazer renda extra, é só falar ali com o Fabiano. Ô, Mari, Fala. posso tirar essa minha dúvida? Diante Claro que sim. da explicação que deu para a colega aqui, eu tenho mais 10 aqui, ó. Na questão do LinkedIn, certo? Eu tenho 3 pontos. 3 pontos. No LinkedIn, seria ideal colocar os 3 ou só um? Por causa de público-alvo, esses negócios assim. As 3 coisas que você faz renda extra?
O LinkedIn. Como o LinkedIn é uma plataforma mais profissional no caso de não de técnico. Deixa eu ver se eu me explico. No LinkedIn eu focaria no que é no design gráfico, entendeu? Porque no LinkedIn as pessoas vão procurar como mais profissionais nessa área, nesse sentido, não ofícios. Porque é isso que eu queria, assim, a diferença, né? Você é a sua profissão, você é administrador, né? Você faz faculdade de administração. Ah, não, você faz design gráfico mesmo, essa faculdade. Ah, pensei que você não fez administração antes. Essa é a sua profissão. O LinkedIn tá mais para isso. A aula de violão e os móveis já iria mais no Get Ninja, que são ofícios, entendeu? Tipo, e aí no Get Ninja você pode se cadastrar para montar móveis, para dar aulas de violão. E também tem o outro que eu falei, que é o... Ai, qual o nome? Pera, que tá aqui, rapidinho. Se chama Super Prof. No Super Prof, você pode se cadastrar para dar aula de violão. E aí também, tanto móvel quanto aula de violão, o Instagram também é um bom lugar. Entendeu? Legal. Eu já tenho o Instagram de montagem, então... E é isso, grava um vídeo, você montando, depois bota em câmera rápida, você montando o móvel, o antes e depois. E as pessoas gostam disso, sabe? A mesma coisa com música. Eu nem sei se é violão, né? Eu falei aula de violão, eu tirei da... Não sei de onde isso. Tá dentro também. Dentro também. Entendi. Mas o LinkedIn é mais para isso. Por exemplo, a Leide é contadora. O LinkedIn, para ela, é maravilhoso para essa parte de contadora. Só que ela e o marido dela também têm uma empresa como se fosse um salão de beleza para carros, né? De embelezamento de carro, de limpeza. Nesse caso, o Instagram, por quê? O público final dela são pessoas. Pessoas vão lavar o carro, limpar o carro. Então, no Instagram vai fazer mais sentido. Já a parte dela de contadora, tanto no LinkedIn, se ela for buscar empresas, mais LinkedIn. Se ela for buscar pessoas para ela ser contadora dessas pessoas, mais no Instagram. E vai mais ou menos por aí. Ah, entendi. Obrigado. Entendeu? Ô, Mari, e no caso, se eu quiser dar aula de reforço, eu abrir aqui o Super Prof, aí eu posso cadastrar lá também, né? Com certeza, porque você também é pedagoga. Leite faz de tudo um pouco. Quem tá precisando aí de contador, de professora, de carro mais bonito, mas tem que morar na Bahia. Vou pegar ela de lá. Mas, Leide, o Super Prof para você é uma muito boa, porque você pode dar aula de reforço por aí, com certeza. Gente, fazer renda extra, depois que você começa, é um caminho sem volta. Foi o que eu falei para vocês, tá? Cuidando de um cachorro semana, trocando elevador, reformando apartamento. Eu vou fazendo de tudo um pouco. A pessoa fala que é dinheiro, eu aceito. Pra vocês terem noção, o meu namorado, ele é dono de uma empresa familiar, né? Uma empresa aqui no Chile, que ela importa motores, peças, tudo para a indústria pesqueira, para a indústria mineira e tudo mais. E uma empresa precisava de um botão de emergência para para conectar num motor. Imagina que um motor está funcionando e eles precisam parar esse motor de forma emergencial. Eles apertam esse botão. É uma caixinha amarela com um botão vermelho. O provedor do meu namorado, a pessoa que vende esse botão, estava em falta, né? E ele falou, caraca, só vão entregar daqui a não sei quanto tempo. Pô, mas pensando bem, você me ajudaria a fazer? Eu falei, ué, gente, como que faz isso? A gente compra a caixa, né, que é a caixa amarela com um botãozinho, só que a gente precisa comprar fio, abrir a caixa, conectar os fios, fechar a caixa e embalar, né? Vai ficar e botar aquele negocinho, aquele plásticozinho em volta do fio. Falei, uai, ajudo. Aí ele te paga $250, né? Falo em dólar, porque é em peso chileno, mais ou menos R$1.200, por aí. E o que eu fiz? Todo dia à noite a gente terminava de trabalhar, ia pro quartinho que a gente tem aqui, e eu trabalhava 1 hora e meia, foi segunda até sexta. Foram 5 dias. E eu ganhei R$1.200. Assim, tava fazendo nada mesmo, fechava o computador e fui fazer esses botões de emergência que eu nunca pensei na minha vida que eu fosse fazer um trem desse, mas eu fiz e ganhei esse dinheiro. E botei o dinheiro lá na minha emergência, na minha reserva. Enfim, pessoal, já estamos chegando no final da aula.
muito bom estar com vocês. Eu gosto muito de fazer isso, eu gosto muito de dar essas aulas. Elas acontecem 2 vezes no mês, quarta sim, quarta não. Sempre numa quarta-feira, 8 da noite. A próxima aula vai ser no dia 2 de setembro. Eu ainda não sei qual vai ser o tema, mas eu tenho que pensar nele agora. Eu acho que eu vou falar um pouco sobre aquele passo a passo que a pessoa precisa saber para investir, tipo assim, o que você precisa saber antes de investir. Vai ser uma aula mais focada em investimento, mas todos vocês são bem-vindos. Essa aula de hoje, ela vai estar no YouTube por 1 semana ou 2 semanas, mais ou menos. Depois ela só fica disponível na plataforma dos meus alunos, tá bom? Mas foi um prazer ter vocês. Eu espero ter conseguido ajudar, abrir a cabeça, abrir a mente, de verdade. Quem quiser, vou botar aqui o link, Agenda Mentoria Financeira. Essa mentoria é para quem ainda não fez. Quem é meu aluno, não é para fazer, já é meu aluno. Quem já fez, não pode participar de novo, infelizmente, porque a minha agenda é muito apertada. Então, para dar oportunidade para outra pessoa participar. E é isso, vejo vocês no dia 2 de setembro, que vai ser a próxima aula, tá bom? Foi muito bom estar aqui. Um beijo e até a próxima.